texto base de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu-o severamente e logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Então nós vemos aqui a cura de um leproso. Esse leproso ele precisava de cura, e só Jesus poderia curá-lo. Porque a lepra era uma doença que não tinha cura. As pessoas, quando pegavam lepra, elas eram condenadas à morte, elas eram separadas da sociedade. Elas viviam excluídas, rejeitada pela sociedade, porque era uma doença que não tinha cura. Então só Jesus poderia curar esse homem. Mas nós vemos aqui no texto que ele não ficou parado esperando que Jesus viesse até ele. Nós vemos no texto que ele se aproximou de Jesus e rogou a Jesus e pondo-se de joelho. Então ele clamou a Deus, ele clamou a Jesus pela sua cura. E esse pôr-se de joelho quer dizer que ele se humilhou na presença de Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia trazer a cura para ele, só Jesus poderia limpar aquela enfermidade dele. Então esse momento que ele se põe de joelho, ele reconhece que só Jesus pode limpar ele. Então quando nós precisamos de algo, nós não podemos ficar esperando, nós temos que ir à luta, nós temos que ir até Jesus. Nós vemos aqui que ele se moveu, e a nossa fé tem que ser uma fé com uma ação, ela tem que se mover. Nós vemos que ele foi até Jesus. Nós também temos que ir até Jesus e clamar a Jesus, e muitas vezes se pôr de joelho e se aquebrantar na presença de Jesus. E clamar mesmo por aquilo que nós precisamos. Se é algo que só Jesus pode fazer nas nossas vidas, nós temos que se pôr de joelho na sua presença, e a partir do momento que nós se coloquemos de joelho, nós declaramos que só Ele pode fazer o milagre na nossa vida, só Ele tem o poder de nos ajudar. Então quando a gente se põe de joelho, a gente se faz pequeno, a gente se humilha na presença e declara e entrega nas mãos de Jesus, porque só Ele pode fazer. Então nós vemos o exemplo desse homem, ele foi até Jesus e ele rogou, ele clamou a Jesus e ele se pôs de joelho. E ele diz assim, ó, se queres, bem podes me limpar. Então ele sabia, ele tinha fé, que ele sabia que Jesus poderia curar ele. Porque ele sabia que o que ele tinha, ele era condenado à morte. E ninguém poderia curar, nenhum médico, nem ninguém poderia curar ele. Mas ele sabia, ele tinha fé que Jesus poderia limpar ele. Jesus poderia limpar a lepra. Então ele diz, se queres, bem podes me limpar. Porque ele sabia que Jesus podia limpar. Isso é fé. Quando nós agimos em fé, não importa a nossa luta, não importa o tamanho da nossa dificuldade que nós estamos enfrentando. Cada um tem a sua luta. Cada um de nós temos a nossa luta. Não importa qual seja, se é menor, se é maior, mas só Jesus pode nos ajudar. Só Jesus pode trazer paz para o nosso coração, pode nos libertar, pode nos curar de uma enfermidade, pode nos dar um emprego, pode nos libertar de mágoas do passado, pode limpar o nosso coração. Então só Jesus pode fazer o impossível. Mas nós precisamos ir até Ele com fé, porque a fé, ela tem que ter ação. Quando a fé não tem ação, é uma fé morta. E quando a gente tem ação, a gente vai à luta. A gente não se intimida pelo nosso sofrimento, a gente não se intimida pela nossa luta, mas a gente vai à luta. A gente vai buscar, porque a gente sabe que em Jesus lá está a nossa cura, lá está a nossa libertação, lá em Jesus está o que nós precisamos. Então nós precisamos fazer igual esse homem que tinha lepra, e ele sabia que só Jesus podia curar, e ele foi com toda a fé e declarou. Palavras têm poder. Quando a gente declara
ao mundo. A palavra tem poder. Então esse homem declarou: se queres bem, podes me limpar. Se queres bem, podes limpar-me. Então ele declarou, ele falou, ele abriu a boca, ele não esperou, ele abriu a boca. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos ir até Jesus, clamar a Jesus, se pôr de joelho na presença de Jesus e falar o que nós precisamos para Jesus. Porque Jesus quer ouvir da nossa boca, com a nossa palavra, o que nós precisamos. E se nós cremos que Ele pode fazer isso, Jesus pode fazer tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então Jesus, nós vemos aqui que movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Porque Jesus viu o coração daquele homem, Jesus sabia que aquele homem tinha fé. E Jesus sabia que ele cria, que ele poderia limpar aquela lepra. Então Jesus ficou com compaixão porque ele viu o coração. Então não adianta a gente ir para Jesus com dúvida. Não adianta a gente ir com Jesus achando que Jesus não vai fazer, porque Ele não vai fazer. Jesus só vai fazer o milagre na nossa vida quando nós cremos verdadeiramente. Quando nós nos entregamos para Ele verdadeiramente e cremos, Ele faz o milagre na nossa vida, assim como Ele fez na vida desse leproso. Ele teve compaixão daquele homem, porque aquele homem tinha fé. Ele sabia que Jesus podia limpar ele. Então Jesus fala: quero ser limpo. E nós vemos aqui no texto, e Jesus tendo dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Então ele foi curado. Mas esse homem foi curado porque ele teve fé. Ele acreditou em Jesus e ele sabia que Jesus podia limpar ele. Jesus pode limpar tudo que está atrapalhando a nossa vida, seja qual luta for, mas nós precisamos ir até Ele. A grande lição que nós aprendemos nesse texto é que nós não podemos ficar parados esperando, nós temos que ir à luta, ir até Jesus e clamar a Ele, se pôr de joelhos, se humilhar e implorar pelo que nós precisamos. E nós precisamos abrir a boca e falar, porque Jesus quer a vida, nossa boca nós precisamos, mas acima de tudo nós temos que ter fé, uma fé com ação. Então esse homem foi curado. Então Jesus fala para ele, Jesus advertiu ele e despediu ele, mas Jesus fala para ele que não é para ele espalhar para ninguém o que ele fez, porque quanto mais fosse espalhado, Jesus ia sendo impedido de entrar na cidade. Então Jesus fala para ele não espalhar o que aconteceu, mas Jesus manda ele ir até o sacerdote para oferecer pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque a partir do momento que ele foi se apresentar ao sacerdote, é a comprovação do milagre. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Porque Moisés determinou para oferecer uma oferta dependendo de acordo com a cura. Então nós vemos aqui que Jesus fala e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque nós sabemos que quando nós recebemos um milagre de Deus, uma cura, seja qual for a cura, seja espiritual, seja no corpo físico, ou seja, não importa o tipo do milagre que nós recebemos na nossa vida. Mas ele tem que servir de testemunho para outras pessoas, que outras pessoas venham até Deus por meio do nosso testemunho. Então Jesus fala aqui para servir de testemunho, é para ele cumprir o que está nas Escrituras, de acordo com o que Moisés determinou, é para ele se apresentar ao sacerdote para comprovar o milagre. Que a partir do momento que ele for se apresentar, o sacerdote vai comprovar que ele está limpo, então vai ser comprovado o milagre na vida dele. E continuando o texto, nós vemos que Jesus já não poderia mais entrar na cidade, porque as pessoas já iam atrás, multidões atrás dele, por causa do milagre, que ele não podia mais entrar na cidade livremente. Ele ensinava nos lugares desertos, e todas as pessoas iam nos desertos, mesmo assim as pessoas iam lá para aprender com ele. Nós vemos no finalzinho do texto: mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então as pessoas, mesmo ele estando no deserto, as pessoas iam ter com ele. Mas a grande lição que nós aprendemos, nós temos que ter uma fé que se move, não uma fé que fica ali parada, uma fé que se move e vai até Jesus e se entrega para Jesus e se humilha para Jesus e busca em Jesus, porque só Jesus pode dar o que nós precisamos, só Jesus pode curar o que nós precisamos ser curado, só Jesus pode nos ajudar a nós vencermos as nossas lutas.
trazer paz para o nosso interior. Só Ele pode, mas nós precisamos ir até Ele. E basta um toque dEle na nossa vida para ser transformado. Quando nós nos entregamos de corpo, de alma, de mente a Ele, um toque de Jesus, Ele limpa nosso corpo, Ele limpa nosso coração, Ele limpa nossa mente, mas nós precisamos ir até Ele. Ação, fé com ação, uma fé viva, que se movimenta. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos a fé desse homem que creu que o Senhor podia limpar e ele foi limpo. Limpa, Pai, nosso coração, limpa nossa mente, Pai amado, e usa-nos como um canal de bênção, Senhor. Também te peço, visita aqueles que precisam, Pai, de cura, Pai, seja no físico, seja no espiritual, seja na mente, Pai amado, no emocional, Pai amado. Visita cada um, Senhor, e limpa, Pai, cada um, Pai amado, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Visita aquelas pessoas que precisam da paz, que precisam de um conforto no coração, Pai. Leva a Tua luz, leva a Tua palavra, Senhor, para aquelas pessoas que realmente precisam, Senhor, e que elas sejam tocadas. Abra o entendimento das pessoas, Pai, que elas possam ouvir a Tua mensagem, Pai, e ser tocadas pela Tua mensagem, Pai, pela Tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus. Acende o coração de cada um, Pai amado, que eles possam ser guiados pela Tua palavra, Pai amado. Acende e ferve o coração dessas pessoas, Pai amado, que eles possam ser movidos pelo Teu amor e que eles tenham uma fé viva, uma fé que se move, que não fica esperando, mas que se move, Pai amado. Toca no coração de cada um, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.